Amado irmão, vamos comentar o nosso segundo texto bíblico hoje, que nós encontramos em 2 Samuel, capítulo 7 e o capítulo 8. Capítulo 7 diz: Davi deseja edificar um templo ao Senhor. Sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de sede e a arca do Senhor mora dentro de cortina. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo o que está no teu coração, porque Deus está contigo. Amado irmão, aqui nós vemos a precipitação. Há um desejo no rei em fazer uma casa para Deus, porque ele disse: olha, eu moro numa casa boa, numa casa estucada, numa casa rebocada, num palácio, e a arca do Senhor mora em tenda. Eu vou fazer uma casa, um templo para colocar a arca de Deus. E nós vemos que o profeta Natã, que amava Davi, o respeitava, disse: o que vier fazer o teu coração, tu faze, que o Senhor será contigo. E nós vemos, irmão, que na mesma hora, na mesma noite, Deus veio a Natã e disse: volta e diz a Davi, meu servo, que eu não permitirei que ele edifique uma edificação. Eu chamei ele de entre rebanho, eu chamei ele de entre as ovelhas. Eu andei 40 anos no meio do povo, num tabernáculo, numa tenda, e eu nunca pedi para que ele me fizesse uma casa. Na verdade, nós vemos que eu tenho andado 40 anos no meio do povo, não é? Aí disse a Davi: eu tirei Israel do Egito e plantei em uma terra, andei no meio dele. Nunca exigi que construísse uma casa. Porém, tu colocaste no teu coração de colocar uma casa, de fazer uma casa para mim. E eu te digo: você não vai construir a casa, porque você é um homem de guerra, porque você é um homem que derramou muito sangue por causa da causa de Deus, e você não vai construir nessa casa. Agora, você deve saber que da tua descendência, que daquele que nasceu da tua semente, então eu vou dar paz a ele ao redor, e ele, a tua semente, depois de ti, vai construir essa casa, mas você não vai construir essa casa. Irmão, eu volto atrás da questão do profeta. Nós devemos ter cuidado para não dizer palavras agradáveis a homem ou a mulher, mesmo que seja a autoridades, a liderança da igreja. O profeta tem que ter cuidado para não dizer faça o que Deus não mandou fazer, e também para não dizer não faça aquilo que Deus mandou fazer. Nós devemos falar somente a palavra de Deus, que a palavra que Deus prometeu, ele cumpre. A palavra do profeta não. Quer dizer, o mesmo profeta que diz: faze que Deus, o que tiver no teu coração, Deus será contigo. Deus diz: vá lá e diga a ele que eu não vou confirmar isso não vou confirmar o que está no coração dele. Vá lá e diga a ele: olha aí, profeta, está vendo o que é que acontece com o profeta que diz o que Deus não mandou dizer, que fala segundo o seu coração, vai ter que voltar a desmanchar o que fez. E é muito ruim isso. E pior coisa é dizer que Deus não cumpriu, quando Deus não dá resposta nenhuma, e depois as pessoas dizem: aquele irmão prometeu, profetizou e não se cumpriu. Quer dizer, é fácil, tem tido como falso profeta, não é? Então nós vemos, meus amados irmãos, que Davi, homem de Deus, depois ele ficou alegre e disse: graças a Deus, porque Deus me fez casa firme, porque não é costume dos homens fazer isso que Deus fez, mas o Senhor, apesar de não construir a casa, de não deixar eu construir a sua casa, mas Ele vai levantar meu filho depois de mim para levantar essa casa. Então Ele me confortou mais ainda, porque da minha semente Ele vai levantar um para que se cumpra o meu desejo, o meu coração. Irmão, a vontade de Deus sempre é agradável, boa e agradável. Muitas vezes a gente quer fazer tudo, mas Deus tem uma parte para cada um faz uma parte, cada um faz uma parte. Tem coisa que eu quero fazer, mas Deus não deixa fazer, é para o outro fazer. Ninguém faz nada, tudo. Deus usa pessoas em época, em hora diferente, em lugar diferente, para realizar o seu plano. A partir daqui, irmão, nós vemos no versículo 8, não é? No versículo 8, capítulo 8, que diga: as vitórias de Davi sobre diversos reis. Então nós vemos que Davi, irmão, homem de Deus, colocou, né? Dominou os moabitas e mediu sobre ele, né? Sobre o cordel, quer dizer, eles tiveram que pagar
impostos a Davi. Davi também feriu a Hadad-Zé, né, rei de Joabe, né, rei de Zobá. E nós vemos aqui que Davi saiu ferindo e derrotando todos os seus inimigos, feriu também os filisteus, feriu, meus amados irmãos, muitas nações, né? Nós vemos que Davi ia a cada dia se fortalecendo. E nós vemos que Davi aqui, ele era bem assessorado. Tinha Joabe, que era filho de Zeruia, que era o chefe do seu exército. Josafá, filho de Aiuda, né? Era o cronista. Zadok, né? Era e Aimeleque, e Aitube, e Aimeleque e Abiatar eram sacerdotes, e Seraí escrivão. Então nós vemos Benaías, né, filho de Joiada, estava com os quereneus e filisteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. Então, meus amados irmãos, não há nada melhor para o homem consolidar a sua vitória, a sua bênção, quando ele está bem assessorado. A Bíblia diz: o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido meus desejos sobre os meus inimigos. Que você, irmão, que nós nos sintamos felizes em ajudar, em colaborar na igreja, em ajudar o dirigente da congregação, o líder do seu departamento. Faça isso com muito amor, porque nós servimos a Deus agradando aos homens. Meu negócio é com Deus, eu não tenho para agradar o homem. Não, irmão, não é assim não. Nós vemos que nós servimos a Deus, servindo também aos homens e agradando aos homens, né? Nessa questão de um serviço a Deus, nós fazemos ele para Deus, mas através dos homens. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós sejamos, irmão, compreensivos como foi Davi, que mesmo impedido de fazer o templo, louvou a Deus pela promessa que Deus fez que o seu filho poderia construir e que faria casa firme a sua prosperidade, e disse que se o filho de Davi viesse a pecar contra Deus, então Deus o castigaria com o castigo dos homens. Mas Deus não quebraria o conceito, não desarraigaria o seu conserto e a descendência de Davi para sempre, assim como ele não vai desarraigar a tua casa, a nossa família, porque Deus é aquele que tem prazer naquele que tem prazer no seu nome, que faz a sua vontade, e você é um desses homens, dessas mulheres, que sempre faz a vontade de Deus. Os olhos do Senhor e o cuidado do Senhor está sobre você todos os dias da sua vida. Continua trabalhando, continua fazendo, que o Senhor é contigo. Amém? Que Deus nos abençoe.